Gente, graças e paz da parte de Deus. Muito bom poder estar aqui com vocês. Você que está nos assistindo online. Beijo para minha esposa, que agora está sendo transmitido, né, pessoal? Agora está online? Olha, agora está. Eu sou Rodrigo Bibo, casado com a Alexandra, pai da Milena e do Calel. Sou de Joinville, Santa Catarina. Atualmente congrego na igreja Onda Dura. Mas sim, meu coração está aqui na Ponte. É uma igreja que eu amo, conheço desde 2018. Quase vim para Recife morar aqui por causa dessa igreja, dessa comunidade, e amo fazer parte de alguma forma da história da Ponte. Não pude estar aqui nos 10 anos, mas ano que vem, permitindo Deus, estarei aqui para os 11 anos, e enfim, né, vai ter muitas coisas legais, e pelo menos umas 2 vezes eu espero estar aqui ano que vem, se Deus quiser e assim permitir, porque de fato gosto muito de vocês, gosto dessa cidade, mas principalmente amo essa igreja e tudo que ela representa, tá bom? Tem um livro escrito, O Deus que Destrói Sonhos. Quem já leu aí, levanta a mão. Olha aí, 4 pessoas, best-seller, sucesso, né? Como você pode ver, é um livro bem legal, tá? Então você que não leu ainda o meu livro, Deus que Destrói Sonhos, convido você à leitura, tá bom? Tem na livraria aqui dos shoppings, tem bastante lá na livraria. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Bem, pelo tanto de pessoas que leram, eu imagino. Oh, o cameraman tem ali, ó. Bacana, irmão, olha, bacana. Não é teu? Ah, estava com ele, legal, legal. Então, umas pessoas leram, obrigado, glória a Deus por isso, tá bom? E se você ainda não leu e quer ler um livro sobre discipulado, sobre o Deus Coach, ou melhor, né, contra esse Deus Coach, se você está cansado de pessoas tratarem Deus como garçom, como aquele que tem que servir e seguir os crentes, talvez o meu livro seja uma leitura que você vai gostar, ou não, depende no que você acredita. Tá bom, gente? É isso, eu tenho um podcast também de Bíblia e Teologia. Desde 2011, a gente está na internet falando de Bíblia e Teologia com o BTcast, o Bibotalk. Quem aqui já ouviu o nosso podcast? Levanta a mão. Sucesso de audiência, 5 pessoas, né? Então é isso, desde 2011 a gente está lá também falando de Bíblia e Teologia, e tem sido um trabalho bem legal. Vivo desse trabalho desde 2015, que eu vivo desse trabalho para a glória de Deus. E é isso, gente, e sou amigo da galera aqui, e sempre que posso, estou aqui na Ponte. Eu vim pregar em outra igreja e falei, não, compra a passagem para segunda-feira, que domingo eu tenho uns rolês aí, né? E é muito bom poder estar aqui e compartilhar com vocês. Aliás, o tema da mensagem que eu escolhi para nós pensarmos juntos hoje é o jeito de Jesus de fazer discípulos. E eu acho que é um tema muito pertinente, considerando os 10 anos da Ponte e o desejo que se tem de comemorar 20 anos. E o desejo que se tem de nós mantermos essa essência que é ser a Ponte. O que significa fazer parte dessa igreja, que é uma pequena representante do reino de Deus no mundo e principalmente aqui nessa cidade. E eu já começo largando algo no colo de vocês, de todos vocês, inclusive de quem está assistindo em casa também, porque o que eu prego aqui não é somente para vocês, é principalmente para vocês, mas é para quem estiver ouvindo essa mensagem, é que uma igreja, ela não se manterá de pé na essência do evangelho, ela não manterá aquela chama inicial acesa, sabe aquela chama que faz a gente se mover, que faz a gente ir para frente, que faz a gente dar a nossa vida, faz a gente amar o projeto ao ponto de querer estar aqui, de querer fazer isso acontecer. Isso não vai durar se cada um de nós aqui não entender a importância do discipulado, se cada um de nós aqui ficar esperando que a liderança dessa igreja, que os voluntários dessa igreja, que aliás foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na Ponte, foi o carinho e a dedicação dos voluntários. Então assim, isso aqui não vai durar se cada um de nós não entendermos a importância que sim, eu e você temos para que essa essência permaneça, para que essa essência dure, para que a gente tenha mais 10 anos. Porque humanamente é impossível manter isso funcionando com poucas pessoas, só alguns dedicados. É necessário que todo mundo se sinta realmente parte e se sinta realmente, não, somos a Ponte, ou somos cristãos, ou independente da comunidade onde você serve a Jesus. Por isso que pensar no jeito de Jesus de fazer discipulado é muito importante e urgente, urgente. Porque se nós não pensarmos em discipulado, nós estaremos pensando em quê? Em consumo.
E uma vida de discipulado aos pés de Cristo na comunidade, ela é completamente diferente de uma vida de consumo. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Por isso que eu quero ler com você Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 13. Marcos 3, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar no telão. Vou ler na NVT. Consegue mudar para NAA? Que legal falar isso agora em cima, né? Passei 3 cultos lendo NVT, eu quero ler NAA agora. Mas tudo bem se não der, eu faço as adaptações aqui. Ui, aparece eu. Tá, mas vamos lá. Se não der, eu leio na NVT mesmo, pessoal, porque realmente eu pensei nisso agora. Que legal, o pessoal da mídia ama quando o pregador muda assim em cima do laço. NAA, Nova Almeida Atualizada. Ó, vocês, é para esperar? Não conta, pode parar o cronômetro aqui. Não está valendo agora. Pausa! Não, eu vou ler na NVT. Depois eu leio a NAA aqui. Pronto, eu vou ler na NVT. Põe na tela. É isso aí, pronto. Gente, olha só, Marcos 3,13. Depois Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que o seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem. Eu gosto da NA porque ela fala o seguinte ali no versículo 14: para estarem com ele. Eu gosto dessa tradução, da ideia de que não é só para que o seguissem. A ideia de seguir, às vezes, ela na Bíblia não é a ideia de eu estou seguindo porque a pessoa está indo e eu estou indo atrás, não, mas é um estar junto. E eu acho que a NA, ela capta melhor essa essência aqui do estar junto, do que significa seguir a Jesus. A partir desses 2 versículos, onde Jesus está chamando aquilo que nós denominamos, a Bíblia denomina, o chamou de apóstolos, os 12 apóstolos. Jesus está inaugurando o reino de Deus, ele está construindo um novo Israel, por isso ele chama 12 apóstolos, aqueles que serão seus mensageiros. E a partir desses 2 versículos, eu tiro aquilo que são os 3 Cs do discipulado. E eu gosto dessa 3 isso, 3 aquilo, com letras iguais, porque nos ajuda na memorização. Então, a partir desses versículos aqui, desses 2 versículos, eu quero apontar para 3 pilares do discipulado do jeito de Jesus. O modelo de Jesus de fazer discípulos, que é o quê? O chamado, a convivência e o compartilhamento. O chamado, a convivência e o compartilhamento. E esses 3 pilares, podem ter mais, mas eu gosto desses 3, porque nos faz pensar o discipulado de uma forma importante, de uma forma bíblica. A primeira coisa, quando nós falamos de discipulado, é isso, é nós entendermos que um discípulo é alguém que se submete a um mestre. Discípulo é aluno de alguém. O discípulo é alguém que reconhece a autoridade de alguém e se submete a essa autoridade. Um discípulo é alguém que se submete a um mestre. E a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, que é a essência do discipulado, é que começa com o chamado. O texto bíblico diz o quê? Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Ele subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. Ou seja, o chamado é a base do discipulado. E por que é a base? Para nós entendermos que o caminhar com Jesus, o se relacionar com Jesus, não nasce em primeiro momento dos nossos esforços e das nossas intenções. Não, nasce do chamado. Opa, desculpa a técnica. Pronto, tá tudo bem. Isso aqui. Nasce o quê? Nasce do chamado. Nasce o quê? Nasce de um Deus que está construindo um povo e está chamando os seus. E sabe o que é lindo? Se você está aqui em nome de Jesus, vocês que se batizaram ontem, vocês são chamados. Por isso que muitas vezes o movimento evangélico ele se perde em alguns detalhes, como se nós precisássemos descobrir um chamado. O chamado vira o pote de ouro no final do arco-íris. Qual é o meu chamado? O seu chamado, de acordo com o Novo Testamento, é esse. É Jesus te chamando para caminhar com Ele. Esse é o chamado. O que é o chamado do Novo Testamento? É um chamado para pertencer à família de Deus. Jesus ensina isso, Paulo ensina isso. O chamado é isso. Qual é o seu chamado? Ser parte da família de Deus. Qual é o seu chamado? Caminhar com Jesus.
Porque discipulado é isso, é um caminhar com Jesus. Jesus os chama para que estivessem com Ele. A base que nós precisamos ter então numa relação com Deus é essa: eu sou um chamado, eu sou um escolhido. Deus me escolheu para caminhar com Ele, e eu sou grato por isso, porque eu sou um chamado. Você não precisa descobrir o seu chamado. Você precisa aceitar a realidade de que Deus te chamou para ser seu filho, para ser sua filha, para te dar uma família. Isso é necessário. E isso é a base, porque é um chamado pessoal. E é muito legal, porque Jesus não chama para a lei de Moisés, como os outros rabinos faziam. Os outros mestres, eles eram o quê? Mestres da lei. Eles chamavam Israel para um compromisso com a lei de Moisés. Jesus chama para um compromisso consigo. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Tomem sobre vocês o meu jugo. Porque, ou seja, vocês agora vão ler a vida não com as lentes da lei de Moisés. Vocês não dão conta. A lei já mostrou para vocês que vocês não dão conta. Vocês agora vão ler a vida e caminhar diante de Deus a partir de mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E eu chamo vocês para essa vida abundante diante de Deus, estando em mim. É a primeira coisa que a gente precisa ter em mente: eu sou chamado, eu sou escolhido. Mas é claro que não é um eu sou, né? Nós somos. Nós somos os discípulos agora que Deus chama para caminhar com Ele. Mas é um chamado pessoal. E a gente precisa ter essa consciência de quem eu sou na presença de Deus. Que discípulo eu sou na presença de Deus. Como eu vivo o discipulado na minha vida de comunidade, na minha vida. Como eu vivo? Por que essa pergunta é importante? Porque nós temos o discipulado relacional, que é o discipulado de Jesus. Ele chama para si. É um discipulado pessoal. Eu caminho com Deus. Eu estou com Deus. E existe um discipulado que é o discipulado funcional. Como assim um discipulado funcional? Ele é um discipulado que está preocupado com resultados, não com a relação. E nós precisamos entender isso. Que uma igreja, ela pode promover uma espiritualidade onde a preocupação não é a relação com Deus, mas é o crescimento numérico e financeiro. Existem muitas igrejas que são pautadas por modelos de crescimento, onde o foco, eles até podem dizer, não, mas o foco é o crescimento da igreja, e se a igreja está crescendo, é porque mais pessoas estão conhecendo a Cristo. Talvez sim, talvez não. Talvez pode existir uma igreja grande e que tenha muitas pessoas com a fé igualzinha dos demônios. Porque quando uma igreja promove um discipulado apenas funcional, olha, ele funciona, está dando certo, está multiplicando, está crescendo, nem tudo que cresce é bom. E você pode ter uma fé igualzinha à do capeta. Que, aliás, eu acredito que essa é a nova estratégia do diabo. Não mais possuir as pessoas para que elas se torçam toda. Não, vamos mudar a mentalidade desse pessoal. E sabe como a gente muda a mentalidade? Com igrejas que promovem uma fé igualzinha à de Satanás. Mas como? Eu não estou entendendo isso, Bíblia. Eu vou te explicar a carta de Tiago. Ele fala que os demônios acreditam e estremecem. Os demônios acreditam na presença de Deus. Os demônios acreditam que Deus existe. Mas percebam, só acreditar que Deus existe não é suficiente. Isso é uma fé igual a dos demônios. Tiago vai promover uma fé que desemboca em boas obras, numa sabedoria que vem do alto. A fé dos demônios, ela tem o quê? Ela tem Cristo na mente. A fé dos demônios é Cristo na mente. A fé bíblica, relacional, ela te dá a mente de Cristo, como o Ricardo Bitum gosta de dizer, e esteve aqui recentemente com vocês. Eu acho genial esse trocadilho do Bitum. Uma coisa é ter Jesus na mente, outra diferente é ter a mente de Jesus. No discipulado funcional,
a gente cria pessoas numa esteira de produção, é linha de produção de fazer crente. E a galera vai tendo só Jesus na mente, só Jesus na mente. Esse é o discipulado funcional. A gente só preocupado com crescimento, com multiplicação, e vai multiplicando. É isso, aplica a fórmula. É uma esteira, uma linha de produção. Mas a gente não é chamado para isso aqui. A gente é chamado para um relacionamento, para um discipulado relacional. É no discipulado relacional que a mente de Cristo vai ser formada em nós. Ou seja, é só quando há relação. E tem algo que é muito importante que a gente precisa entender. Cristãos não são feitos em linhas de produção, mas na mesa da comunhão. Não se faz cristão em linha de produção, um cristão igual ao outro. Tem igreja que até paleta de cores os membros têm. É todo mundo vestindo a mesma paleta de cor. Gente, pelo amor de Deus. Uma coisa é a equipe de louvor, combinar, galera, vamos todo mundo de preto, vamos todo mundo de cinza, vamos todo mundo de vermelho, vamos todo mundo de verde abacate. Existe verde abacate? Não sei, seria uma cor bem legal. Aquele irmão lá está de verde abacate, tá? Então o que acontece? Olha, tudo bem, agora uma coisa é uma igreja inteira ter paleta de cor, e todo mundo pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa, até o sotaque muda. Isso não dá, gente. Isso aí é discipulado funcional. Ele pode funcionar na métrica dos homens. Os homens que analisam performance, que analisam números, na métrica do reino essa conta não fecha, porque discípulo não se faz em linha de produção, ele se faz em mesa de comunhão. E isso a gente começa a caminhar para o segundo C. O primeiro é o chamado, um chamado a uma relação com Deus, a um caminhar com Deus, a uma relação íntima, a uma relação verdadeira. E aí a gente vai desembocar, porque automaticamente quando eu me relaciono com Deus, automaticamente eu vou ser empurrado para o próximo. Quando eu tenho comunhão com Deus, automaticamente eu sou empurrado para o próximo. Por quê? Porque Deus, Ele tinha um filho, e desse filho unigênito, Ele fez um missionário, para que a família dele fosse todos aqueles que estivessem no filho. O objetivo de Deus não é ter um único filho, é ter uma família. Então, o chamado de Deus do indivíduo, quando Deus chama o indivíduo de maneira pessoal, a sua história com Deus, o seu desenvolvimento com Deus, a sua vida diante de Deus, não é para que você, fique ali só você e Deus. Não, o objetivo é a convivência. O primeiro é o chamado. Todo discipulado começa com um chamado. Eu sou um chamado para ter uma relação com Deus. Mas a relação com Deus vai me empurrar para a convivência, vai me empurrar para a comunhão. Por isso que não existe crente home office. Não dá, gente. Eu sei que a pandemia ajudou o trabalho de muita gente. É legal trabalhar home office muitas vezes. Facilitou o trânsito. Mas cristão home office não dá. Não dá. Não tem como a mente de Cristo ser formada em você longe da comunhão. Por isso que não dá para ficar em casa só vendo o culto online. E aí eu escolho a pregação, eu escolho o louvor. Não dá, eu preciso disso aqui. Eu preciso da comunhão, inclusive faz parte do nosso credo. Creio na comunhão dos santos. Eu creio na unidade, eu creio na igreja. E não dá para ser igreja online. O online é uma ferramenta importante. Podem ter pessoas agora, caso essa pregação seja uma bênção, que estejam sendo abençoadas agora. Mas não dá para ser crente home office. Não tem como. Não tem como, porque a mente de Cristo, ela é forjada na convivência. É na convivência, sim. A convivência envolve fragilidades, envolve vulnerabilidades. E a gente não quer as nossas vulnerabilidades e fragilidades expostas, mas a vida em comunhão, ela pede isso, e é só nisso que é só assim que nós seremos transformados à imagem, à estatura de Cristo, participando da família de Deus de forma ativa. A comunhão com Deus vai me levar para a convivência, a comunhão com Deus vai me levar para a comunhão com os meus irmãos e irmãs, e eu preciso disso, para que Cristo seja formado em mim, e para que eu forme Cristo na vida do meu irmão. Esse é um compromisso que a gente assume, é um discipulado, porque assim, gente, vamos entender um negócio aqui. Cristo mostrou vulnerabilidade, Cristo chora na frente dos seus discípulos, Paulo lamenta o abandono dos seus amigos, faz parte
Faz parte a vulnerabilidade, faz parte a fraqueza, faz parte o desentendimento. Evódia e Sintique, resolvam suas tretas. Vocês são cooperadoras comigo no Evangelho, não me interessa porque vocês brigaram, resolvam suas tretas. Está lá Paulo escrevendo algo bem pessoal, porque tem convivência com aqueles irmãos em Filipos. Então ele escreve aos filipenses coisas muito pessoais. Ei, resolvam os seus BOs. Resolvam, porque Evódia e Sintique, maior do que a briga que vocês tiveram, é o Evangelho que precisa ser proclamado. É por isso que o Hulk fala para o Tony Stark. Estava indo tão bem. Mas é verdade, essa cena de Guerra Infinita é maravilhosa. O Bruce Banner chega, depois de apanhar do Thanos, ele cai lá na casa do Doutor Estranho, que eu esqueci o Sanctorium, e aí chama o Tony Stark, e aí ele fala assim: Tony, chama o Steve, que é o Capitão América, para os íntimos Steve. Chama o Steve, cara. Aí ele fala: pois é, a gente brigou. A gente está brigado, quem assistiu Guerra Civil entende a briga. A gente brigou, e aí a gente não está se falando. Aí o Bruce chega perto do Tony e fala assim: ô Tony, o Thanos está vindo. Não interessa com quem tu está falando agora ou não. Ou seja, tem uma treta maior do que o teu desentendimento com o Steve, mano. Chama o cara porque a gente precisa achar o Visão. Entende? Trazendo para a nossa realidade, voltando a falar sério, não me interessa o desentendimento que você teve. Com certeza a comunhão dos santos e o propósito que exercemos nessa terra é maior que o desentendimento. Resolvam. Faz parte a fragilidade, a comunhão. Um parênteses aqui. Não estou dizendo com essa minha, que hoje em dia a gente tem que fazer esse parênteses, né? Eu não estou dizendo com essa minha fala que você precisa sofrer abusos emocionais, espirituais ou qualquer outro tipo de abuso na igreja e ficar quieto, não. Em nome da comunhão dos santos eu vou sofrer esse abuso. Não, dependendo do caso, polícia. Tá? Abusos têm que ser denunciados. É um parênteses importante para a gente abrir, tá bom? O meu exemplo foi ligado mais a tretinhas, aquelas coisinhas que acontecem em igreja, entendeu? Me olhou atravessado, fez aquilo, soube daquela fofoca, falou aquilo, não me pagou e não sei o que, entendeu? É isso, resolvam as suas tretas, os seus desentendimentos. A comunhão é isso, faz parte. Tem gente que fede, e são nossos irmãos. Bafo, é isso. Você não conhece ninguém com bafo? Talvez seja você, entendeu? Então assim, né? Então, é isso, resolvam, porque maior do que isso é a missão que nós temos. Então a convivência que envolve fragilidades, envolve vulnerabilidades, elas fazem parte. Na mesa da comunhão, está todo mundo sentado igual, porque o centro não somos nós, o centro é o que Ele fez. Por isso que a mesa da comunhão é tão maravilhosa, porque ela une pessoas como eu e você não prestamos muito. Mas ela nos une. Eu, palmeirense, campeão provavelmente do Brasileirão desse ano, sou amigão de um corintiano, digo, com seu bigode maravilhoso. Eu sou amigo dele, eu amo esse cara, mas ele é corintiano. Mas sabe o que nos une? Cristo. Eu nem gosto tanto de futebol, eu dei esse exemplo como se eu fosse um grande conhecedor de futebol. Eu torço para o Palmeiras porque o meu melhor amigo torcia. Eu nem sei quem joga do Palmeiras hoje. Eu sei que o Marcos foi um grande goleiro e que o Edmundo era o animal. É só o que eu sei do Palmeiras. Eu devo estar meio desatualizado, mas eu sei que ele está em primeiro no Brasileirão e é só o que eu preciso saber, né? Está ganhando e está tudo bem, né? Então, gente, é isso, porque a mesa da comunhão nos iguala. Não tem dinheiro, não tem posicionamento político. A convivência em Cristo torna todo mundo igual. Pobres e ricos, partidários dos mais diferentes partidos, ideologias, filosofias, até mesmo teologias. Na mesa da comunhão, o importante é Cristo. Por isso que um discipulado verdadeiro, ele tem a comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus, você e Deus, intimidade com Deus, sabe, o seu quarto fechado, a sua oração, a sua Bíblia. Só que tudo isso que você faz com Deus, sabe quando você, aquele dia assim que você põe até uma música legal lá, você começa a orar, você chora cantando aquele louvor, você ora, confessa os pecados, fala com Deus, tudo isso é maravilhoso e todos nós temos que ter.
Todos nós precisamos ter os nossos momentos, sabe, com Deus, de assombro, de encanto. Só que se isso não me levar para o próximo, é só frio na barriga e está igualzinho à fé dos demônios. Porque eles acreditam que Deus existe e tremem. Ou seja, são afetados pela presença de Deus. Mas eles param ali. Nós temos a chance de ir além e ter uma fé que dá frutos. E fé só dá fruto na convivência. Ah, mas eu estou aqui trancado no meu quarto, vendo culto online, crente home office, eu faço pix de oferta, abençoo algumas pessoas, eu aconselho pessoas online. Então, não foi isso que Deus planejou, não foi isso que Deus pensou. Ele quer te mandar para a comunhão, para a vida real. Porque é aqui que a mente de Cristo vai ser formada em você. E você vai ajudar outras pessoas a ter a mente de Cristo. A atitude de Cristo. É a convivência. Nós não podemos pensar o discipulado longe da mesa da comunhão. O discipulado deve ser visto como uma mesa de comunhão, onde há espaço para ouvir, para aprender, crescer e ser vulnerável. A igreja precisa ser esse espaço. Você precisa ser essa orelha. Você precisa ser esse encosto, sabe? Esse canto, esse abraço, esse ouvido, esse amparo. Porque serão com você também. Já pensou se todos nós estivéssemos engajados no aconselhamento, no acolhimento? A hospitalidade, ela é uma característica do obreiro. Paulo vai falar isso a Timóteo. Só que se você olha a Bíblia de maneira geral, e a própria história da Bíblia, que as igrejas eram nas casas, o acolhimento é uma característica de um discípulo de Jesus. É por isso que um discípulo de Jesus, ele vai ter o chamado, ele sabe que é chamado por Deus, e vai levar ele para o quê? Para a comunhão. E a comunhão envolve a sua casa, envolve os seus espaços queridos. É muito legal a gente ter The Chosen para evangelizar. Cara, já assistiu aquela série The Chosen, assiste. E de fato é uma série incrível, tem gerado testemunhos ao redor de todo o mundo. É muito legal, pessoas estão assistindo a série e estão interessadas por Jesus. Isso é muito legal. Só que não dá, uma hora The Chosen vai acabar. Não dá para a gente depender do The Chosen e depender do louvor dessa igreja ou das paredes dessa igreja para anunciar a Jesus. Depende também da sua vida e do seu compromisso, da minha vida e do meu compromisso. A gente precisa parar um pouquinho de olhe para The Chosen e olhe para a minha igreja e vem aqui em casa comer alguma coisa, vamos conversar. É nós podermos falar, vem e vê, encontrei o Messias. É o nosso compromisso. Um discipulado do jeito de Jesus é um discipulado que vai me levar para a convivência. E gente, se você olha a vida dos discípulos, eles tretavam. Gente, os discípulos caminhavam com Jesus e eles tretavam. Ah, mas não tinha descido o Espírito Santo ainda. Beleza, vem o Pentecostes. E vai, enche todo mundo, a galera fala em língua, cheia do Espírito e tal. Mano, vai ler Gálatas capítulo 2. É Paulo tretando com Pedro. Tretas fazem parte, desentendimentos fazem parte. Vamos resolver eles em amor, em carinho, porque quem nos guia, o centro não somos nós, o centro é Cristo. A convivência, ela é importante. O discipulado, preste atenção, ele não é algo mecânico. O discipulado não é mecânico, ele é algo que natural, ele acontece na vida, ele acontece na caminhada, ele acontece na jornada. Discipulado não... Eu não sou contra método, ter uma metodologia, você ter um compromisso, um guia. Não, eu não sou contra ter um material para o discipulado, para guiar o entendimento teológico. Nada disso, eu não estou falando exatamente contra a metodologia. Eu só estou dizendo que precisa ter vida, precisa ter caminhada, precisa ter mesa. Porque não é um processo mecânico, é uma jornada viva. É vida caminhando com outra vida, é um compartilhar, mesmo com fraquezas, porque não é assim, um super-homem, né, cuidando de um inferior, não é sobre isso. Não existem super-heróis na igreja, pelo contrário. Não existem super-heróis, super-crentes.
Existem filhos e filhas de Deus, caminhando uma jornada, caminhando o caminho que é Cristo, e convivendo uns com os outros, e ajudando um ao outro a se parecer mais com Jesus. Então, gente, a transformação, ela ocorre na comunhão. É algo que nasce, que Deus põe no seu coração, na sua intimidade, mas vai desembocar na comunhão. Olha só que coisa linda. Você, eu, podemos ser a resposta de oração de uma pessoa. Eu e você caminhamos com pessoas que também precisam. Ou seja, nós precisamos uns dos outros e todos nós precisamos de Cristo. É o básico, é o beabá. Só que a gente insiste em caminhar sozinho, a gente insiste nessas coisas. Então nós precisamos entender o quê? Que o discipulado ele é relacional. É o chamado de Deus que vai desembocar na comunhão, na convivência. E aí tudo isso acontece para quê? Bem, o final do versículo diz o seguinte: chamou de apóstolos para estarem com ele. Eu acho isso lindo, ou seja, para estarem com ele, para caminharem com ele. E ninguém caminha com Jesus desacompanhado. Entenderam isso? Isso é muito claro. Ninguém caminha com Jesus desacompanhado. Para o quê? Para enviar e para os enviar a pregar, ou seja, enviados para anunciar a mensagem. O objetivo de tudo que nós fazemos na presença de Deus, na presença dos irmãos, é para anunciar a mensagem. O propósito é muito claro. Por isso que não faz sentido perguntar para Deus qual é o meu propósito, porque eu estou aqui. É muito claro. O seu propósito, o seu chamado é viver como família de Deus e ficar anunciando que existe um pai para um mundo órfão. Esse é o seu objetivo, esse é o meu. Estamos juntos nessa. O objetivo do chamado, o objetivo da convivência é o compartilhar. É o terceiro C: chamado, convivência e compartilhamento. Eu sou chamado para compartilhar. Eu sou chamado para compartilhar a grandeza daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, vamos lá. Quando você encontra uma coisa legal, qual é a primeira coisa que você faz? Você compartilha. As redes sociais, elas são pensadas para o compartilhamento. Tem o botãozinho, os aviãozinhos, você copia e cola, e todo mundo faz isso. Até gente de cabelo branco, depois que aprenderam a utilizar o WhatsApp, os grupos da família nunca mais foram os mesmos, né? Ou seja, todo mundo compartilha. Crianças, que não deveriam ter celular, mas crianças e idosos compartilham. Quando a gente vê uma coisa legal, a gente compartilha. É da nossa natureza compartilhar. Séries, filmes, músicas, perfumes, Rinodê, é isso. A gente compartilha. A gente quer o bem das pessoas. Insider, ótimo, inclusive, recomendo, tá? É isso, a gente fala daquilo que a gente acha bom. A gente fala, cara, não, mano, tem um restaurante, tu já conhece o restaurante Comida no Prato? Se existir, esse nome é meramente fictício. Cara, não, mano, vai lá, mano, tem uma carne de sol é daqui, né? Carne de sol com queijo coalho, é maravilhoso, por sinal. Tá? Mano, vai lá, a melhor carne de sol que eu já comi aqui em Recife é no restaurante Comida no Prato. Meu irmão, a gente fala, não fala? A gente gosta de compartilhar. E a gente ainda acha muito legal quando a pessoa fala: meu irmão, rapaz, tu me recomendou aquela hamburgueria. Mano, que hambúrguer foi aquele? Olha, aquele blend, né? A gente fala e tal, a gente, não é legal? Ou quando tu indica um filme, mano, assiste esse filme aqui. Aí a pessoa volta: mano, que filmaço, velho, o melhor de 2024, não é assim? E é meio chato quando a pessoa volta: nossa, mano, tu gostou daquele filme? Chato pra caramba, parei com 45 minutos. Acontece com uma certa frequência, e a gente fica meio triste. Mas, ou seja, é natural que a gente queira compartilhar. Bem, vocês são inteligentes, já sabem onde eu quero chegar. Por que não estamos compartilhando com mais frequência aquele que nos amou, morreu por nós, aquele que amou pessoas como eu e você? E vamos e venhamos, a gente não vale muita coisa. A gente não morreria pela gente. Vamos compartilhar. Por isso que o caminho de Jesus do discipulado, ele é esse caminho que começa com a convicção do chamado, que chama para uma relação pessoal com Ele. Essa relação pessoal com Ele vai me levar para a comunhão dos santos. Essa comunhão dos santos vai me levar para o compartilhar, porque eu quero mostrar para mais pessoas sedentas onde está a fonte da água viva. E essa fonte, ela passa por mim, porque eu pertenço à família dele.
Isso é maravilhoso. Chamado, convivência e compartilhamento. No meu entendimento, é o jeito de Jesus de fazer discípulos. Não uma linha de produção visando o crescimento. Não uma linha de produção mecânica, crentes mecânicos com fé demoníaca. Mas cristãos que têm a mente de Cristo. E gente, isso não é da noite para o dia. Pode levar uma vida muitas vezes. Mas eu termino dizendo aquilo que é básico na fala de Jesus. Olha, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Não é uma sugestão que Cristo está dando à igreja. É uma ordem direta. E vão e ir e fazer discípulos não é uma tarefa da liderança da igreja. É uma tarefa da igreja, porque compartilhar o Salvador é a essência do que a igreja é. A igreja não tem uma missão, ela é uma missão. Ela é a resposta de Deus para o mundo. E para não ficar uma coisa muito vaga, a igreja é isso, a igreja é aquilo, quando eu falo igreja, entenda você. Você faz parte da resposta de Deus para o mundo. Você faz parte da resposta de Deus para o mundo. É tão lindo que tem, com certeza, sem sombra de dúvida, tem pessoas caídas no meio do teu caminho, que estão esperando que você tenha a mesma atitude do samaritano. Ah, não tenho dúvida. É você se colocar na presença de Deus como um discípulo relacional, com um compromisso com a igreja local, que os caídos vão ficar visíveis. Eles já estão lá, você só não está enxergando ainda. Porque talvez você esteja muito focado na sua vida, nos seus problemas, nos seus dilemas, nas suas iquisiras. E talvez você tenha mesmo coisas muito sérias para resolver na sua vida. E que Deus te ajude nisso. Conte com a ajuda dos irmãos. Viva na comunhão, para que todos nós possamos nos levantar e caminhar com Jesus para anunciar que Ele é o Salvador deste mundo. O Natal está aí, e o Natal é essa resposta para o mundo. Ei, vocês não dão conta, vocês vivem em trevas, por isso é que nasceu a luz. E essa luz ilumina sobre nós e nos delega. Ei, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Sejam isso. Sejamos isso, chamados, que vivem na comunhão e que compartilham a bênção de ser filhos e filhas de Deus. Termino dizendo o seguinte: somos sacerdotes de Deus, somos sacerdotisas de Deus. Nós não precisamos de um título antes do nosso nome para poder falar de Jesus, para poder orar pelas pessoas. Não sou contra títulos. A Bíblia fala deles, mas a igreja é chamada, a igreja é vocacionada a testemunhar. Entende? Você não precisa ter um PR antes do seu nome para orar por alguém. Mulheres, você não precisa que uma igreja te ordene a pastora para você poder pregar a palavra, para você poder orar pelos outros, para você testemunhar. Nós precisamos ter essa consciência de discipulado. Quem está discipulando você? Quem você está discipulando? Essa pergunta precisa ter resposta positiva. Eu estou discipulando alguém, alguém está me discipulando. Eu caminho com pessoas que se importam comigo, eu me importo com pessoas, eu tenho uma família, a família de Deus, e nós o chamamos de Pai. E Ele está presente todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele voltará para buscar a sua família. E nós queremos que quando esse dia chegar, mais pessoas estejam do nosso lado. Então, o crescimento ele faz parte. O crescimento ele pode ser de Deus. E sim, Deus está interessado em salvar as pessoas. E Ele conta com a gente, para a glória dEle. Então, que a gente se comprometa com o crescimento do reino de Deus. Não para bater metas, não por performance, mas de forma natural, na caminhada, na jornada, na vida, para a glória dEle, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ainda diante de Ti, nós queremos, Senhor, viver essa vida diante de Ti, como discípulos, como discípulas, como pessoas que Te amam,
como pessoas que temem ao Senhor. Mas a gente não para nesse temor, a gente não para nessa crença de que Tu és um Deus que existe somente. Não, nós cremos que Tu existe. Nós temos uma fé que desemboca em boas obras. Nós pedimos a Ti, Senhor, a sabedoria do alto, como Tiago nos orienta. Peçam sabedoria e Ele dará a vocês. Nós pedimos nessa noite, Senhor, dá-nos sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, para que vivamos em comunhão, na certeza de que somos chamados por Ti para viver como igreja, para ser igreja no mundo que carece de um Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, anunciar com amor, com tremor, que nós possamos testemunhar com a nossa vida, com as nossas obras, de que há um Deus no céu, que tem uma igreja nessa terra, que mostra que esse Deus é vivo e atuante no mundo. Em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, se conosco, Senhor. Amém e amém.